Olá, paz do Senhor, estamos aqui lendo Uma Vida com Propósito. Hoje é o 18º dia, estamos meditando nesse livro que mudou minha vida, está realmente fazendo uma nova mudança. E eu quero ler com você esse 18º dia. O tema de hoje é Tendo uma Vida em Comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses capítulo 3, verso 15. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico e comunhão ou confraternização quase sempre é referência à conversa casual, a alguma atividade social, a comida e a diversão. A pergunta onde você congrega significa qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa viver, experimentar a vida juntos. Isso inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontrada no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa, quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com toda ela. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente o mais reservado umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida no corpo de Cristo, tal como o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro da igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe da escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão e não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Deus faz uma fantástica promessa a respeito de pequenos ajuntamentos cristãos, onde se reuniram 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 2a. Infelizmente, verso 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre comunhão verdadeira e falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial. Não se resume em conversa sobre banalidades. Ela é genuína, de coração para coração, às vezes permitindo compartilhamento de assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmo e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscara, mantêm a guarda e agem como se fossem bem-sucedidas em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, podemos viver em comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, verso 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ela ocorre na luz.
As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que a trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e ao mesmo tempo humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado por alguém Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente é ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: faça disso uma prática entre vocês. Confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros. Assim poderão ter uma convivência plena e saudável. Tiago, capítulo 5, verso 16a. Só crescemos assumindo riscos. E a mais difícil de todas é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus planejou nosso corpo é um exemplo para compreendermos a vida como igreja. Todas as partes são dependentes uma das outras. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará, a minha fé ajudará vocês. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Romanos capítulo 12, verso 10a. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemos em promover tudo quando conduz à paz e edificação mútua. Romanos capítulo 14, verso 19. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho e oferecer uma ajuda eventual, é penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo que você está passando e que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes e mansos e pacientes. Colossenses capítulo 3, verso 12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar os sentimentos de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão, ou então estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão de ato de compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. No nível mais profundo, temos a comunhão do serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obra de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão do sofrimento. Filipenses capítulo 13, verso 10. Isso ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos fardo uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena: compartilhe seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas, o que mais precisamos são um dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos dos amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajude a superar nossas dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento.
momento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó capítulo 6, verso 14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para romper e retornar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estarmos dispostos a recebê-la uns dos outros. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros, estarmos dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidos pelo desespero. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor. Colossenses capítulo 3, verso 13. Porque a amargura e o ressentimento destrói a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos junto algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira faz-se necessária uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que lhe ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, verso 13. Misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus lhe perdoou. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá que escolha fazer, usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não tem como optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. A melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto do apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo de igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca faz parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis, mas espero que esse capítulo tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunhão. 18º dia. Pensando sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Preciso de outras pessoas, tanto pessoas em minha vida. Um versículo para memorizar. Compartilhem seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeço à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Uma pergunta para meditar. O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Bom, uma das coisas que continuamos a ver nesse estudo, nesse 18º dia, nós fomos criados para viver em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho. Se você acha que pode viver sozinho, tente
Tente viver num lugar isolado, num deserto, onde não tem ninguém. As pessoas têm costume de falar, você vai ver o testemunho de pessoas, eu fiquei quase louco, eu fiquei falando sozinho. Aí pessoas como O Náufrago, é um filme que sai no cinema e tem filmes até na internet, no YouTube, acho que tem. Você pode ver que quando ele fica sozinho, ele começa a criar personagens. Ele pega um coco e coloca uma cabeça de uma pessoa como se fosse a pessoa. Então isso é uma maneira de sobressair a nossa comunhão. Nós fomos criados para sermos pessoas de comunhão e não pessoas individualistas. Quando você não consegue viver em comunhão, algum problema há em você e não na sociedade. Se você tem esse problema, você tem que pedir a Deus para que Deus transforme seu coração, sua vida, sua mente, para que possa mudar essa atitude de comunhão. E quando você começa a experimentar, talvez também seja porque você não aprendeu a viver em comunhão, não sabe viver em grupo. Quando você viver, você vai ver como é tão importante viver em comunhão, onde você é útil para servir e você também é servido, você é ajudado, você é acariciado socialmente, espiritualmente. Pessoas vão olhar para a tua vida, pessoas vão falar do amor de Deus, lembrando do amor de Deus para a tua vida muitas vezes, lembrando de certas palavras. E isso é comunhão. Deus quer a comunhão que nós tenhamos com Ele, mas essa comunhão começa com nossos irmãos. Nós vamos viver no céu. É uma igreja, não é uma pessoa só. Uma igreja é um conjunto de pessoas que vivem na mesma fé. E nós vivemos no céu conjunto de pessoas. Se você não sabe viver aqui na terra, há um grande problema, vai ser um grande empecilho para que você possa viver no céu. Isso que as igrejas devem fazer. Você deve procurar uma igreja. É por isso que eu também falo, eu tenho costume de falar, não que esteja na Bíblia isso, mas a Bíblia você não vê na Bíblia, é uma denominação, um estilo de igreja. Sabe para quê? Para que ninguém possa ter desculpa. Não, eu gosto de igreja que fale alto, eu gosto de igreja que fale baixo, eu gosto de igreja que medita, eu gosto de igreja que seja assim, assado. Tem igreja para tudo quanto é tipo. O mais importante, eu não estou importando com qual igreja você vai. Importa sim que você vá numa igreja que tenha a palavra de Deus fiel e que você aumente essa comunhão. Isso é o mais importante, porque essa igreja será arrebatada e viveremos eternamente com o Senhor nos céus. Eu vou deixar a pergunta para você meditar aqui novamente. O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Somente essa comunhão vai permitir que você tenha uma comunhão maior com Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã. A paz do Senhor.